Então, São Tomás para quem não sabe, né? São Tomás é um frade dominicano, uma história muito curiosa, né? Tem algumas virtudes particulares, mas inicialmente era oblato beneditino, né? E numa época em que a ordem, a congregação beneditina se encontrava envolvida em muitos escândalos e muita corrupção, né? E inclusive teve de fugir desse mosteiro, né? Onde inicialmente teve ali o despertar da sua vocação, para poder realizá-la de fato. Porque o primeiro obstáculo para o cumprimento da sua vocação era a sua própria família, né? Inclusive tem um relato, tem uma ocasião, a família dele querendo fazê-lo desistir, né, de mudar para outra cidade, porque o mosteiro em que a família dele, a cidade em que ele cresceu, né, São Tomás nasceu em Roca Seca, na Itália, e o mosteiro beneditino era muito opulento, muito rico, muito poderoso. Então o sonho, o projeto da família dele era que ele fosse o abade desse mosteiro, e tinha tudo para ser, né, num período onde a influência familiar, né, as posses familiares determinavam muitas coisas. E São Tomás não gostou de nada disso, né? Ele queria ser dominicano, né? A ordem dos pregadores, né? Os cães do Senhor, que tinham esse carisma de pregação, que abriam mão de tudo, né? Renunciavam a tudo menos à ciência, né? Ao estudo. Uma vida dedicada aos estudos, né? E por onde passavam pregavam, e também uma ordem, me fugiu a palavra, mas que pedia esmola, uma ordem mendicante. Então, São Tomás é o padroeiro dos estudantes das escolas católicas, apesar da gente não ver nem o cheiro, né? Eu estudei na PUC lá no Rio, e eu acho que ela tinha que ser rebatizada com o nome de Foucault, talvez. Bem, então São Tomás tinha 3 irmãos e 5 irmãs, né, de uma família muito rica, como já disse. E uma das coisas que marca muito essa personalidade introspectiva de São Tomás de Aquino é que ele inclusive tinha medo de chuva, né? Ele, quando criança, quando bebê. E vocês vão encontrar essas e algumas outras curiosidades nesse livro de São Tomás, de um padre português chamado João Amiel. Então recomendo, vocês vão encontrar em sebos, é raro, talvez na estante virtual. Eu consegui por uma bagatela de R$50 no Rio de Janeiro. Você vai olhando a estante virtual, pessoal, acho que alopra, vai para R$1.000. Tenho certeza que não é pelo valor de São Tomás de Aquino, mas infelizmente esse é o preço. Mas tem o PDF também em alguns sites católicos, né? Então, São Tomás tinha medo de chuva quando ele era criança. Ele, num quarto, junto com a sua irmã, ainda bebezinha, um raio atingiu, né, o quarto em que ele se encontrava, e a irmã dele veio a falecer, né? E São Tomás carregou esse medo por toda a vida. Inclusive, ele tinha uma relíquia dele, de uma santa na qual ele tinha devoção, que era Santa Inês, e sempre começava a chover, São Tomás parava o que estava fazendo para rezar, né? Então, apesar de fisicamente ser muito grande, Santo Tomás, inclusive, morre com essa... Depois, tanto que a igreja reconhece, né? Não é à toa que é chamado de doutor angélico, mas com essa pequenez de alma, porque era como uma criança, né? Não infantil, não infantilizado, mas puro, pequeno, né? E é isso que precisa, é uma das marcas de São Tomás de Aquino que às vezes é desprezada, né? Muita gente coloca São Tomás como se ele fosse muito intelectualista, e não era. Ele também era um santo de devoção, de piedade, de um fervor, assim, de um amor por Deus muito afetivo. Então, ele estudou, né, no Monte Cassino, no mosteiro de Monte Cassino, permanecendo lá até depois da sua adolescência, onde já disse, era oblato beneditino, e aprendeu muito, bebeu da fonte dos escritos de João Cassiano, mas, como já disse a vocês, precisou fugir de casa para realizar sua vocação, né? Num dos eventos, num dos intentos da família dele em fazê-lo permanecer, né, como beneditino, até contratarem uma prostituta para colocarem no quarto dele, fizeram, né? Então, Jesus, quando diz no Evangelho, né, de que aquele que ama mais a seu pai, a sua mãe, né, mais do que a mim, não é digno de mim, né? Então, era chamado, inclusive, de boi mudo. Falava aqui da personalidade dele, porque era muito quieto, muito piedoso, muito recolhido.
era chamado, engraçado, que ele também tinha uma caligrafia horrível. E um dos apelidos, antes de ser doutor angélico, ele era chamado de litera intelligibilis, ou seja, letra ilegível, né? Então, Deus faz santos também aqueles que têm seus defeitos e aperfeiçoa quando se dilata, se abre o coração ao chamado do Senhor. E tinha muitos outros dons, apesar dessas curiosidades bobas, ele tinha uma inteligência, uma memória incrível, uma capacidade também ou seja, de uma memória incrível, tinha uma capacidade de ditar tão absurda que ele ditava ao mesmo tempo 2, 3 obras para 2 ou 3 assistentes diferentes. Então, ele conseguia travar aqueles que escreviam seus textos, mas ele mesmo não parava, era uma máquina de produzir. Tanto é que tinha uma obra vastíssima, ao passo que dificilmente se encontra hoje alguém que tenha escrito tanto quanto ele, né? Uma outra marca na personalidade, na espiritualidade de São Tomás é que ele nunca criticava ninguém, diferente dos santos da igreja, né? A gente pega São Jerônimo, um São Jerônimo da vida, que eu particularmente me identifico, não pela santidade, mas pelo lado que ele tinha menos nobre. E São Jerônimo é uma coisa linda para colocar adjetivo nos inimigos, assim. Então, se o cara fosse inimigo da igreja, São Jerônimo chamava de monte de esterco para baixo, né? E São Tomás não, do que se recolhe na obra dele, o máximo que ele vai chamar um opositor seu, um tal de David de Nantes, ele chama de estultíssimo, ou seja, que tem ideias estultas, atrapalhadas, enfim. É o máximo. Então, essa é a personalidade. Tem espaço para todo mundo, né? Com seus defeitos e qualidades. Então, outra coisa importante se dizer, São Tomás e muito deve a tudo que é ao seu preceptor, ao seu mestre, né? O grande Santo Alberto Magno, um grande catedrático à época, na Universidade de Paris, né? Também, não sei qual é o centro intelectual do mundo, não sei se existe, mas à época era a Universidade de Paris, né? Então, é isso, São Tomás era o santo da temperança, é o santo da pureza, o santo da temperança. Por que eu escolhi os 10 mandamentos? Porque nós escolhemos, né? Porque pouco se fala hoje, a gente vive num tempo conturbado onde o óbvio não é dito, não é pregado, né? O óbvio não é mais anunciado. E pode parecer óbvio que os 10 mandamentos são obrigação de todo católico, de todo batizado, né? Para a vida de todo católico, de todo batizado. Mas, apesar de ser uma realidade um pouco distinta, né? Acho que Brasília escapa um pouco a isso. Não sei, eu nunca fui a todas as paróquias, mas vocês podem dizer melhor do que eu. Mas pelo menos lá na China, nas igrejas da China, lá no Rio de Janeiro, aqui em Brasília acho que não acontece isso, você ouve os padres falando de tudo, comentando novela da Globo, casos de família, menos as Sagradas Escrituras, menos o Evangelho do dia, menos os 10 mandamentos. E é importante falar dos 10 mandamentos, né? Falar da lei do Senhor, porque nós só somos capazes de amar, de viver aquilo que conhecemos. E se não conhecemos, não somos capazes de amar, né? Então, muita gente se preocupa, se perturba, inclusive, com aquela pergunta do jovem do Evangelho, né? Do jovem rico, né? O que é preciso fazer, mestre, para que eu entre no reino dos céus, né? Essa é a pergunta de R$1 milhão, né? Apesar de não estar valendo muita coisa, mais do que isso, né? São José Maria Escrivá dizia que para nós que cremos, né? Para nós que temos fé, o tempo não vale ouro, né? Vale almas. E é isso que São Tomás de Aquino, o estudo da sua vida, da sua obra, deve despertar em nós, né? Esse desejo de vender tudo, de entregar tudo pelo reino, para entrar na vida eterna. Bem, logo no começo, é um opúsculo de São Tomás, um comentário, né, aos 10 mandamentos, esse aqui traduzido pela editora Permanência. Ele vai colocar, né, que 3 coisas são necessárias ao homem para a salvação. A primeira delas, o conhecimento do que devemos crer,
Depois, o conhecimento do que devemos fazer, o conhecimento do que devemos desejar, o conhecimento do que devemos crer e o conhecimento do que devemos fazer. O primeiro é ensinado no credo, o segundo se transmite no conhecimento dos artigos da fé e o terceiro na oração dominical e o terceiro na lei do Senhor. Né? Em contrapartida, nunca foi tão difícil ser católico, porque nós vivemos em meio a uma sociedade que condena as virtudes, que abomina o bem e que premia os vícios. Então nós encontramos em todo momento governos que levantam a nação, levantam o Estado, levantam leis iníquas contra Deus, tirando de Deus, né, o senhorio sobre os homens e também sobre as coisas deste mundo. E ao contrário, pior ainda, levantam leis que são antinaturais, antes de serem contra os mandamentos divinos, são antinaturais. Não sei quem viu, eu compartilhei no Facebook esses dias uma abominação, né? Parece que o Japão autorizou a pesquisa com criaturas, com seres híbridos, né? Então, um pesquisador chinês simplesmente resolveu misturar num embrião de macaco células tronco-embrionárias de seres humanos, né? Inclusive, eu fiquei até surpreso, não esperava que isso fosse acontecer. Teve uma condenação da OMS e dizem, porque a gente não sabe tudo o que acontece dentro de um laboratório, que essa aberração, essa quimera foi morta, né? Então não chegou a nascer. Mas é esse o tempo em que a gente vive, né? É esse tempo abominável. Então, se nós que somos católicos, batizados, que dizemos amar a Deus, não conhecemos a sua lei, né? Que dirá esse mundo, que jaz no maligno, que jaz nas trevas, né? Então, rompendo com o positivismo moderno, devemos compreender que nenhuma lei humana pode opor-se à lei de Deus, porque só ela é suprema, eterna, universal, forte o suficiente para dar a vida e a felicidade sem fim. A compreensão dos 10 mandamentos, iluminados pelo duplo preceito da caridade, é a única saída para a paz no mundo e para a salvação dos homens, né? Então, num tempo onde se buscam muitas saídas, muitas soluções para os problemas, para as crises humanas, né? Nós precisamos resgatar o direito divino. Esse é o nosso objetivo. E como tudo que se refere a Deus, né, não poderia ser diferente com a sua lei, a lei não é imposta, ela precisa ser aceita, ela precisa ser amada, ser conhecida. E o melhor modo de fazer isso é, primeiro, plasmando essa lei, essa realidade divina nas nossas vidas. É o grande mistério, né? Viver a imitação de Cristo, permitir que a sua lei plasme em nós, gere em nós o Cristo, para que o mundo conheça esse Cristo. Porque se depender de abrir as Sagradas Escrituras, de ir a uma pregação, de ir a uma missa, ninguém vai, né? Então, tendo dito estas breves considerações, nós precisamos dizer que há 4 tipos de lei. Alguém arriscaria dizer quais são? Quais são esses 4 tipos de lei? Quando você pensa em lei. Primeira coisa, o que é lei? Algum advogado aqui? Ninguém? Se tem, não vai falar também, né? Alguém arrisca dizer, gente? Hã? Um chute, vai lá, coragem. Esses homens são muito covardes, pelo amor de Deus. Hã? Ele é no sentido formal, uma norma que impõe uma obrigação a todos, de forma objetiva. No caso, em sentido estrito, seria aprovado pelo Congresso Nacional, no caso, por uma autoridade competente, vamos dizer assim. Tudo bem. Algo que se recebe de uma autoridade que impõe uma obrigação. Pode ser. Então, a gente precisa entender que a lei divina também, o próprio Senhor se utiliza também da linguagem humana, né, e dos costumes, das tradições humanas para falar ao seu povo.
Então a primeira lei é uma lei conhecida por todos. E por isso é tão difícil evangelizar, catequizar, falar de Deus nesse mundo. Porque nem a lei que é comum a todos é aceita. E a primeira delas é a lei natural. É a lei do discernimento entre bem e mal, do conhecimento entre bem e mal, que reinava no paraíso. É a lei que nada mais é do que a luz do entendimento infundida em nós por Deus, pela qual conhecemos o que é preciso fazer e o que é preciso evitar. Diz o Salmo 4, versículo 7. Muitos dizem, quem nos fará ver o bem? Então, muitos dizem, quem nos fará ver o bem, né? Isso pode ser traduzido como, isso não é errado, isso é relativo, isso é errado para você. Então, hoje o que nós vivemos é uma negação dessa realidade natural, né? Um exemplo disso, a pessoa pode ser totalmente ignorante da lei de Deus, com pouca instrução, sem nenhuma formação. Mas quando ela faz algo que é em si mesmo má, alguma coisa que seja má por si mesma, ela não tem coragem de anunciar aquilo em público. Ela não fala, se bem que hoje não, né? É um tempo estranho, né? Diz um professor nosso que, inclusive, esse tempo em que nós vivemos, ele é pior, ele é mais perverso, porque antes ainda se vivia uma certa hipocrisia, por assim dizer, né? E hoje se vive uma imoralidade mais escrachada, o que é pior. Porque o hipócrita, ao menos, ele tem consciência do que é mal, né? Ele tem um certo pudor, né? E o laxo não, né? E é isso que a gente vê por aí. A gente ouve uma música, por exemplo, de uma pensadora contemporânea chamada Anitta, por exemplo, né? Não dá para dizer ali que há nenhuma noção de bem e mal, né? Porque o pecado, ele torna a mente obtusa. A pessoa já não consegue discernir, ela mesma não consegue enxergar o nível de maldade a que desceu. Então esse é o tempo em que nós estamos vivendo, né? Nem o óbvio mais as pessoas são capazes de entender, né? E de transformar e de plasmar nas suas vidas. Então, apesar disso, apesar de tudo isso, né? A lei natural, ela nos impõe uma condição que é inescapável, né? As pessoas podem não conhecer os 10 mandamentos, mas elas sabem exatamente que aquilo que ela não quer que seja feito a ela mesma. Então, se a gente pudesse definir a lei natural, é exatamente isso, né? Aquilo que alguém não quer que seja feito a si mesmo, ela não deve fazer aos demais. É o primeiro ponto, né? Então, após a lei natural, nós temos a lei da concupiscência. Então, aqui a lei natural, ela era vivida no paraíso por Adão e Eva. A lei natural, é importante dizer, ela nos impõe, quando ela nos impõe esse conceito de bom e mal, de bem e mal, de certo e errado, ela nos mostra aquilo que devemos fazer por meio da razão que é própria de todo homem. Há controvérsias, mas ela ordena a sua alma e a sua vontade, a sua razão. O demônio, muito satisfeito com isso, para não dizer o contrário, nada satisfeito com isso, ele cria uma segunda lei, né? Que é a lei da concupiscência, a lei do pecado original, semeada também no paraíso. Então, se a alma estava submissa a Deus no primeiro homem, em Adão, e também a carne foi em tudo submissa à alma e à razão, depois do pecado original, ainda que o homem queira o bem conforme a razão, pela concupiscência ele estará sempre inclinado ao contrário.
E aqui está a grande questão, né? Muitas pessoas, quando vêm conversar conosco, alguém aqui já deve ter passado por essa situação, e ela diz, mas essa igreja retrógrada, que diz que fora da igreja não há salvação, que absurdo! E os índios que estavam aqui no Brasil antes dos colonizadores chegarem? Não é assim? Mas e os espíritas? Eu duvido que você faça tanta caridade quanto um meu tio que é lá do centro. Tá gravando, né? Frei Luiz. Eu duvido. E aí é que está a grande questão, né? Porque a lei natural, ela, por si mesma, não é capaz de salvar o homem. Não é capaz de salvar o homem. Porque também dentro do coração do homem está o pecado original, a lei da concupiscência, que o arrasta a fazer aquilo que é mal. São Paulo quando diz, não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Então, em Romanos 7, 23, a gente pode ler, né? Vejo nos meus membros uma outra lei que se opõe à lei do meu espírito. Então, essas duas leis estão presentes em nós e que nos faz escravo da lei do pecado que está nos meus membros. Bem, Deus olhando para essa realidade desde o pecado original, desde o paraíso, desde Gênesis 2, Deus viu que precisava, para salvar o homem, submeter esse mesmo homem, submeter a humanidade, o gênero humano, a uma lei que pudesse redimi-lo, que pudesse dobrar a dureza do seu coração. Uma das palavras que mais aparece de repreensão de Moisés ao povo no Antigo Testamento é justamente uma expressão que hoje foi adaptada, né? Que a gente chama de cabeça dura, mas a expressão de dura cerviz foi traduzido como dura cerviz e assim se popularizou, né? Então, o povo de Israel era um povo de dura cerviz, de cabeça dura. Mas não é só, acho que a gente herdou um pouco disso, né? Porque não é só o povo de Israel. Porque as marcas do pecado original nos inclinam a todo momento para o mal. E pior do que ser inclinado para o mal, né? Dizia minha bisavó, o pior cego é aquele que não quer ver, é aquele que se engana. Então, já conversei com muitos padres, você vai passar muito por isso, né? E todos eles sempre precisam fazer uma breve catequese antes de cada confissão, né? Porque as pessoas geralmente quando vão confessar, e você como seminarista já deve encontrar isso, né? Porque as pessoas hoje cada vez mais estão muito carentes, uma necessidade de desabafar, de falar da própria vida. E muitas pessoas com anos de caminhada, um padre amigo meu conta isso às gargalhadas, chegam no confissão, fica 1 hora, confissão comunitária, né? Geralmente antes da Páscoa, antes do Natal, ficam 1, 2 horas na fila e quando chega na hora da confissão, padre, meu pecado é muito grande. Aí o padre, tá tudo bem, minha filha, olha, eu já ouvi até a confissão de gente que matou, que estuprou, então assim, se for igual a isso, se você não inventou uma nova categoria de pecado, eu estou acostumado. Então diga qual é o seu pecado. Padre, o meu pecado é o meu marido. O padre segurando para não rir, ele dizia, eu não sabia se eu ria ou se eu dava um tapa nessa bendita. Porque a pessoa está lá todo domingo, me ouvindo as homilias, ouvindo as pregações, ouvindo que o encontro, que a chamada à conversão ela é pessoal, individual. Depois de 30 anos de caminhada, ela continua justificando seus erros, suas fraquezas no outro. Então Deus viu que era essa mesma realidade do homem e precisou submeter, né, o gênero humano à lei das Escrituras, aquilo que a gente conhece como lei mosaica, a lei de Moisés. Porque como a lei natural foi destruída pela lei da concupiscência e essa luta que é desigual, né? Há um livro chamado Combate Espiritual, do padre Lorenzo Scupoli, e ele fala isso, né? É um livro de quase, salvo melhor juízo, quase 500 anos, um livro de devoção de muitos santos.
ele diz que de 3 modos o homem é tentado, né? Alguém saberia dizer? Cadê o sonoplastia? Cadê o reloginho? Tic-tac, tic-tac, tic. O grilinho. De 3 modos. Primeiro, pela própria carne, pela concupiscência, o pecado original. Depois, pelo mundo, pelas coisas do mundo que nos seduzem. Em terceiro lugar, o demônio, mas não existe. Tem certeza que existe? Não é coisa da sua cabeça? Isso não existe. O demônio. Então essa luta é desigual, né? Nós temos 3 inimigos contra nós, né? É difícil vencer isso. Então, mas existe uma lei filosófica que diz que a natureza não dá saltos, né? Algumas coisas precisam ser progressivas. Então Deus instituiu a lei de Moisés, né? Entrega lá os 10 mandamentos. Para quê? Para sintetizar toda a religião, todo o mistério da salvação a uma mera moralidade? Faça isso, não faça aquilo? Não, né? Mas para que o homem se afastasse dos vícios e buscasse as virtudes, né? Para que buscasse as obras da virtude. Então, para que o homem se afastasse do mal e se inclinasse ao bem. Só que quem tem criança em casa sabe como é difícil você submeter a uma criança, mesmo que o castigo seja pesado, né? Porque ela sempre vai, por causa da sua vontade, inclinada ao pecado original, por causa da sua concupiscência, que a filosofia russoniana tentou apagar do nosso mundo. Então hoje você falar qualquer coisa que uma criança precisa ser educada, ser corrigida, é quase que ser comparado a Hitler. É uma violência corrigir uma criança hoje em dia, né? Porque as pessoas negam. O homem nasce bom, mas é a sociedade que o corrompe. Não é. Você vê crianças, às vezes, que mal chegaram à idade da razão fazendo coisas bem cruéis. Não é assim? Não tem como negar isso. Então, mesmo com a lei de Moisés, mesmo com o decálogo, o Senhor já sabia disso, né? Percebeu que essa lei era imperfeita. E por que era imperfeita? Porque mesmo quando você dá um castigo a alguém, você apresenta uma pena a alguém, a concupiscência está lá, lutando para sobreviver. Exemplo disso, lei seca. Todo mundo sabe que é proibido por lei beber e dirigir. Mas aí vai um infeliz, um espírito de porco, que cria um aplicativo para mostrar como desviar da lei seca, né? E não faria sucesso o aplicativo se não tivesse gente tentando burlar a lei. Então, qual é o problema? Por que é ineficaz, insuficiente a lei de Moisés? Porque ela obriga o corpo, mas ela não obriga o coração. Ela obriga o corpo, mas não obriga o coração. Guardem isso. Mas é justo, é válido. É um primeiro passo. Que se deixe de fazer o mal. Imagina, você encontra alguém que foi preso, né, depois de cometer um assassinato, por exemplo, e, não, olha, você só vai sair da cadeia depois que você passar a amar os homens. Enquanto você tiver somente medo de ficar preso ou da prisão, você não vai sair. Isso não existe, né? O que se quer quando se impõe uma lei ou uma pena a alguém? Que ela deixe de fazer o mal. Não é isso? Só que isso é imperfeito. E vai dizer o livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 16, que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Princípio, né? Então, isso é bom. Então, a sabedoria ela começa no temor, mas tem gente que para aí. Isso não é perfeito, né? Imagina, você ofende a sua mãe, você chega ao ponto de até agredir a sua mãe,
Aí você vai pedir perdão a ela, depois você vê que você estava surtando, aí você chega para ela e fala: mãe, olha, eu vou fazer um esforço muito grande para nunca mais te agredir, tá? Como é que você acha que ela vai se sentir? Sai da minha casa, não é assim? O que é totalmente diferente de você virar para ela e falar: mãe, o meu coração sangra porque eu te feri, porque eu te ofendi. E porque eu te amo, eu te prometo que eu nunca mais vou fazer isso. Não muda a situação? Então, a lei das Escrituras, ela nos submete a essa consideração das penas do inferno e do juízo final. E aí é importante saber bem disso, que é, inclusive, o caminho, o primeiro passo para que a gente faça uma boa confissão, né? Porque há 2 modos de arrependimento. Alguém sabe dizer? É até covardia fazer isso, né? Alguém sabe dizer, aí tem um seminarista aqui, não vale. Ele tá... Opa! Me empolguei. Pela atrição e pela contrição. A atrição é simples medo das penas do inferno. Que não é nada simples, né, gente? Você olha para os pastorinhos de Fátima, você vê a cara depois que Nossa Senhora lhes mostrou o inferno e você vê, bem, não é nada simples e eu sou um católico muito medíocre ainda, porque eu estou vivendo a minha vida deixando que ela me leve e olha, a cara de quem viu o inferno não é nada boa. Enfim, então, Eclesiastes 1:27 diz que o temor do Senhor expulsa o pecado. Então, ele é o princípio, ele é o começo. Mesmo que Mesmo que um pecador não seja justo, é importante, diz São Tomás, que ele comece a se justificar, que ele comece a se emendar, que ele comece a se corrigir. Então, em Hebreus 10:28, nós vemos que a lei de Moisés, inclusive, punia com a morte os transgressores da lei. Então, todo aquele pecador que fosse apresentado com 2 ou 3 testemunhas era apedrejado até a morte. Até a morte. Nossa, mas que Deus tirano, mas que Deus horrível. A gente está falando de um tempo onde as coisas se resolviam na espada. Num tempo onde as pessoas tinham um coração muito duro. Muito duro, muito duro. E a mentalidade, a cultura era essa. Deus precisava utilizar a linguagem desse povo. Então, logo, a lei de Moisés era insuficiente, ainda que obrigasse. A mão não obrigava o coração. Ainda que obrigasse os homens à vista dos outros homens, não obrigava os homens à vista de Deus, à sua consciência. E, por fim, a lei, antes de entrarmos propriamente nos 10 mandamentos, a 4ª lei, a lei mais perfeita, a lei que nos salva de fato, que é o segundo modo de induzir ao bem e de afastar do mal. O primeiro já disse, que é pelo temor, e o segundo é pelo amor, né? A sabedoria popular diz o quê, né? Quando alguém não vai pela dor, pelo amor, ela vai pela dor. E Cristo fez o caminho inverso. Primeiro mostrou o caminho da dor e depois mostrou o caminho do amor, que também não deixa de ser o caminho da dor, né? Parece um pouco de um mês isso, mas quem ama de verdade sofre pelo amado, não é assim? Então, apesar de não ser a dor da punição, é a dor do sacrifício pelo outro, é o verdadeiro amor. E assim foi nos dada a lei de Cristo, a lei do Evangelho, que é a lei da caridade, a lei perfeita. E aí nós precisamos pontuar, São Tomás mostra que há exatamente 3 diferenças entre a lei do amor e a lei do temor. A primeira delas, a lei do temor reduz a escravos e a lei do amor faz livres a todos aqueles. Vai dizer a todos aqueles que a seguem. Vai dizer São Paulo: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Segunda coisa, segundo ponto, a lei mosaica, ela nos impõe, ela nos faz buscar a posse dos bens temporais. Por que é que o povo de Israel cumpria os mandamentos? Para entrar na terra prometida. Ao passo que a lei da caridade, a lei do amor, nos dá a posse dos bens eternos, a posse dos bens celestes.
para entrar na vida eterna. E a terceira diferença da lei do temor para a lei do amor é que a lei mosaica se mostrou de deveras pesada, dura, quando Jesus diz no Evangelho que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí está o grande mistério, né? Porque Jesus, quando é confrontado pelos discípulos, ele não diz que veio para abolir os 10 mandamentos, o decálogo, mas veio para dar pleno cumprimento a essa lei. E aí Jesus, na sua infinita sabedoria, sabendo que nós somos, às vezes, meio burrinhos, como uma porta, e a gente gosta de seguranças, né? A gente gosta de ter tudo bem definido, Jesus nos dá uma liberdade que talvez nem nós mesmos saibamos fazer uso. Jesus sintetiza os 10 mandamentos em 2 grandes mandamentos. Ama a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo, como a si mesmo. Ah, então eu não preciso mais deixar de cobiçar a mulher do meu próximo. Não é assim? É isso? Não, né, gente? Pelo amor de Deus. É porque mais importante do que conhecer, de ter regras de vida, é pedir a Deus a graça de escrever no nosso coração a regra que subjuga todas as outras regras, que eleva todos os mandamentos. E essa é a grande dificuldade, inclusive, devo dizer, nos meios mais tradicionais, das pessoas se mostrarem alegres, se mostrarem felizes com o cumprimento, com a vivência do catolicismo, com a vivência da fé. É o grande problema. Bem-vindo, Daniel. Fica à vontade. É o grande segredo. E é a passagem que somente a vida na graça pode nos fazer alcançar. Porque mais do que faça isso, não faça aquilo, o Senhor quer que a sua graça em nós nos leve a esse compromisso e essa responsabilidade de encarnar os mandamentos, de, vivendo a lei do amor, dominar todas as coisas e não sermos dominados por todas elas. E o mais importante nisso tudo, né? Santo Tomás vai dizer que a lei de Moisés, ela não gera frutos em nós. Vejam bem, gente, eu não estou falando contra os 10 mandamentos, viu? Eles vão pegar depois e vão dizer, nossa, não é para... Não, não é isso. É porque a lei de Moisés só tem sentido se for vivida, se for vista, interpretada sob a ótica da caridade de Cristo. E aí ele vai dizer que a grande graça da lei da caridade são os efeitos que ela gera em nós. São os efeitos gerados nas nossas almas. O primeiro deles, causa no homem a vida espiritual. Não há verdadeira vida espiritual naquele que não conhece o amor de Deus. Tanto que São João vai dizer, todo aquele que diz que ama a Deus que não vê, mas é incapaz de amar ao seu irmão que vê e pode tocar, é um mentiroso. É um mentiroso. Então, a lei da caridade, ela nos introduz na vida espiritual. São Pedro vai dizer na sua carta, a caridade apaga uma multidão de pecados. Quanta gente aqui, quantos de nós e quantos pecados nós não lutamos há muito tempo para apagar das nossas vidas? Cada um aqui conhece o seu pecado dominante, o seu lado menos nobre. Sabe quantas vezes já teve que se humilhar e repetir diante do sacerdote o seu pecado? Pedir perdão a Deus, pedir a graça da conversão.
E às vezes isso chega ao ponto de nos desesperar, de nos amedrontar e de enxergar a Deus como no Antigo Testamento, como um juiz severo, como um Deus distante, quando na verdade, ao invés de nos ocuparmos, claro, devemos sim combater os vícios, extirpá-los, lutar para que eles sejam extirpados até a raiz. Mas a lei da caridade nos impulsiona, deve nos impelir a agir em nome do amor, a amar os irmãos, a sofrer pelos irmãos, a sofrer pela igreja, a suportar os difíceis. O segundo efeito é a observância dos preceitos divinos. Diz São Gregório: o amor de Deus jamais é ocioso. Se presente, produz grandes coisas. Se não produz, o amor não está presente. Por onde é sinal claro de caridade, a prontidão em cumprir os mandamentos divinos. Por isso que a vivência dos 10 mandamentos, aquele que primeiro vive a lei da caridade, é leve. Porque é o próprio Deus que nos impulsiona a viver os mandamentos. Porque nós, mais do que fugir do inferno, nós queremos amar a Deus. Nós não queremos fazer o coração de Deus sangrar. E eu falava da contrição, da atrição e da contrição perfeita. Se a atrição é o simples medo do inferno, das penas eternas, a contrição é uma graça de Deus, que Deus concede aos corações que se humilham simplesmente por ter ofendido a Deus, simplesmente por ter feito o coração de Deus sangrar. Então observamos com efeito que o amante realiza coisas grandes e difíceis pelo amado. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Um padre da minha infância, que me acompanhou desde os 11 anos de idade, ele sempre dizia que quando a gente começa a murmurar muito, a reclamar muito das coisas, a reclamar muito da igreja, a reclamar muito das pessoas, a gente precisa ir ao confessionário e confessar a falta de amor a Deus. Quem ama, quem guarda o mandamento e a lei do divino amor, cumpre toda a lei, né? Então essa é a segunda graça, o segundo efeito de viver a lei na integralidade. E aí São Tomás vai dizer, são de dois modos os mandamentos divinos. Alguns são afirmativos, a estes cumpre a caridade, pois a plenitude da lei consiste nos mandamentos. É o amor pelo qual se guardam os mandamentos. Alguns são proibições, a caridade também cumpre a estes, pois não age indevidamente, como diz o apóstolo. O terceiro efeito da lei da caridade é uma fortaleza contra as adversidades. Quantos de nós não precisamos dessa fortaleza num tempo onde as pessoas estão simplesmente vendo no suicídio uma solução, um caminho para dar fim aos seus problemas? Num tempo onde muito se fala de resiliência. Eu tenho raiva dessa palavra pelo tanto que se fala disso. Porque em dado momento decidiram abolir o pecado original. O pecado original não existe mais. Isso é invenção da Igreja Católica para oprimir os homens, para torná-los reféns dos seus caprichos. E nunca a humanidade sofreu tanto. Por não saber sofrer. Por não saber sofrer. Então a gente pega hoje, a gente encontra crianças. Problema nenhum, gente. Problema nenhum. Você encontra a criança, oi fulano, bom dia, o que há de bom nesse dia? A gente pega jovens, né, com uma boa condição muitas vezes, com uma boa família. E a pessoa sempre com cara de cemitério, meu Deus do céu, não dá para entender. Nós vemos, parece que na geração do tédio, né? Tá todo mundo tão cansado de tanto prazer, tá todo mundo tão enfastiado, que as pessoas não sentem mais prazer, não têm mais alegria com nada. E aqui abro um parênteses, isso é um erro para nós, muitas vezes, que nos colocamos a serviço da igreja para evangelização, de querer mais agradar as pessoas do que dizer a verdade do evangelho. Então a gente planta bananeira, a gente dá cambalhota,
A gente faz um show de rock dentro do templo. A gente faz grafite, se deixar, nas paredes da igreja, para a pessoa se converter. E eu que já pensei ser esse o caminho, gente, nunca fiz nada disso não, viu? É uma imagem só, viu? Mas a gente quer ser legal para os jovens, né? O tempo da diversão, do prazer. Então a gente quer fazer uma coisa animada, tem que ser animado para o jovem. Ilusão. Porque não é Deus que precisa se dobrar ao homem, é o homem que precisa se dobrar a Deus. Nós vivemos numa geração mimada que não sabe sofrer, porque não aprendeu a receber um não. Então, às vezes, o primeiro caminho para a conversão dos corações, para a evangelização, é dizer às pessoas, não, cara, essa vida que você está levando vai te levar para o inferno. Isso aí não é bonito, não. Ah, mas fulano, pô, relaxa, porque tem gente... Eu já ouvi padres dizerem isso, né? Não, fulano é lésbico, é lésbica, tem lá a sua namoradinha, ou é homossexual assumido, tem lá o seu namoradinho, mas a gente deixa ele tocar aqui na igreja, deixa ele cantar, deixa ele pregar, porque ele vai se converter depois. A gente tem que ter paciência. E para onde está nos levando essa paciência, esse excesso de indulgência? Será que a gente reconhece ainda a igreja de Cristo, quando entra numa paróquia? Ou quem nunca foi aqui para às vezes ir numa missa que tivesse simplesmente um padre que falasse do Evangelho e nada mais? Precisou andar alguns quilômetros de distância da sua casa, porque a exceção está virando regra. E o que tem que ser pregado está sendo colocado para baixo do tapete. Então esse é um dos frutos da lei da caridade. Ao passo que nenhuma adversidade prejudica e antes converte-se em coisa útil, diz Santo Tomás. Romanos 8, né? Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a vivência da lei da caridade nos faz também mais maduros. Para os homens mais viris, mais firmes. Quarto efeito, que é conduzir-nos à felicidade. A bem-aventurança eterna é prometida tão somente aos que a possuem. Sem a caridade, tudo mais é insuficiente. São Paulo em 2 Timóteo 4, 8. De resto, está-me reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, porém não só a mim, mas também àqueles que desejam a sua vida. Convém saber que a beatitude, beatus, a felicidade, a bem-aventurança, está proporcionada apenas ao grau de caridade e não ao grau de qualquer outra virtude. Muita gente hoje na igreja fica ostentando títulos. Eu sou coordenador disso, eu faço aquilo. Eu sou de paróquia tal, eu sou de movimento tal e a missa tal eu não vou. Mas não é isso que vai abrir a porta do céu para ninguém. Não é. São Tomás dizendo aqui, ó. Convém saber que a beatitude será proporcionada apenas ao grau da caridade. Então é o quanto você amou. Santo Agostinho diz que no céu, se Deus quiser, estaremos todos lá. Rezemos por isso, trabalhemos por isso, nos convertamos enquanto é tempo. Todos estarão plenos, mas plenos de modos distintos. Um copo está tão pleno quanto uma caixa d'água. E a capacidade de receber esse amor no céu e essa glorificação se dará, de Santo Agostinho, de acordo com a capacidade, com o amor que dispensamos nessa vida. Quinto efeito, a caridade produz a remissão dos pecados, isto é, manifesto na vida dos homens. Se alguém ofende a outro e em seguida manifesta-lhe afetuoso amor, por causa desse amor, lhe serão perdoadas as ofensas cometidas. Assim também Deus, aos que o amam, perdoa os pecados. Já dissemos aqui, São Pedro quando diz, a caridade cobre uma multidão de pecados. E diz bem, cobre, pois Deus já não vê para puni-los.
O exemplo de Madalena manifesta-se o maximamente quando diz São Lucas: são-lhe perdoados muitos pecados, e acrescenta o Evangelho: a causa do perdão, porque muito amou. Pode parecer um pouco clichê, né? Muito se fala na caridade, a caridade, e a gente também tem que fugir também dessa pintura mal feita que se faz da caridade hoje em dia, né? Que é um excesso de indulgência, que aceita tudo, né? Que deixa correr tudo solto. Não é bem isso. Mas os discípulos, em Atos dos Apóstolos, eram reconhecidos pelo modo com que se amavam. E aí eu vou dar um exemplo nosso, vou lavar roupa suja aqui agora, dentro de casa, como, e a gente partilha às vezes isso, nós que somos membros do CDB, como a gente se entristece quando vê que nem num grupo de WhatsApp nós somos capazes de nos amar. E a gente precisa bloquear um grupo de WhatsApp porque as pessoas se ofendem gratuitamente por causa de coisas que são opináveis. Isso fala muito de nós. Isso fala muito do quanto nós temos e se temos vivido o Evangelho de fato. Porque para além de uma imaturidade tremenda, isso é uma falta de conhecimento de Cristo. De Cristo, que não perdia tempo com coisas pequenas. Então que esse pequeno puxão de orelha nos faça refletir nessa noite, né? Que Deus é esse, que amor é esse que nós conhecemos. Porque mudar de vida pode ser que nós aqui, no último suspiro, quando o Padre der lá, né, a extrema unção, e aí morra, 10 minutos depois, aí você vai entrar no céu e vai dizer assim: ah, morri sem cometer aquele pecado, no último minuto. E faz parte da vida cristã a luta até o fim. Mas, meu Deus do céu, que a gente não seja capaz de fazer o básico, que é tolerar, que é suportar os irmãos na diferença, isso não faz sentido, né? Então, que a gente tenha esse esforço maior, peça mais a Deus essa graça de acolher mais o outro, de buscar o outro. Cara, ó, você é muito estranho. Você defende umas paradas aí meio erradas, sabe? Mas o infeliz, eu te amo, eu quero o seu bem. Eu não concordo não com isso aqui que o CDB fez, mas eu quero vê-los lá no céu comigo. Então eu vou até lá, eu vou corrigi-los pessoalmente, né? Ô fulano, eu não gostei disso que você falou não, mas ao invés de ficar de cara amarrada para você, eu estou dizendo aqui que você é muito bobo. Porque às vezes os motivos das brigas são bobos, né? Mas essa caridade das pequenas coisas, que age no tu a tu, né? O sexto efeito da caridade: ilumina o coração. Ignoramos frequentemente o que fazer ou querer, como no livro de Jó. Nós estamos envolvidos em trevas, Jó 37:19. A caridade, porém, ensina tudo quanto é necessário à salvação. E aí eu vou usar uma frase de São João Paulo II que eu gosto bastante. O amor me explicou, me ensinou tudo. 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 E tudo é tudo, gente. Tudo é tudo. Né? Tomás de Kempis, na Imitação de Cristo, diz, né? Cristo não vai perguntar o quanto você sabia de cosmologia, de filosofia. Não. Não. Ilumina o coração e ensina tudo o que é necessário à salvação. Por isso diz a Escritura: a sua unção vos ensina todas as coisas. E assim é, porque onde está a caridade, aí está o Espírito Santo, que conhece todas as coisas e nos conduz ao caminho reto conforme o Salmo. É por isso que lemos: vós, os que temeis ao Senhor, amai-o, e os vossos corações serão iluminados. Tem alguém melancólico aqui? Hã? Se tem, não vai falar, né? Alguém que está sempre para baixo,
que recebe uma resposta meio atravessada, já fica, meu Deus do céu, o que eu fiz para merecer isso? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém tem paciência comigo, meu mundo caiu, eu não aguento mais, eu não posso ver com essa dor. Calma, fulano, ela só disse que o seu vestido era engraçado. Não, mas eu não posso suportar essa verdade. Tem gente que tem essas inclinações, que são muitas vezes fisiológicas. Mas aqui, Santo Tomás dizendo, e com base na palavra de Deus, a caridade ilumina o coração. Então essa alegria que a gente busca muitas vezes na aceitação das pessoas, nos confortos, nos prazeres, está nesse encontro com Deus, nessa vivência do amor, que se doa, que se sacrifica. 8º efeito, a caridade produz a paz perfeita. E se não tem melancólicos aqui, eu tenho certeza que tem coléricos, que tem gente estressada, que tem gente impaciente, que tem gente brigona. Eu estou falando aqui, mas é primeiro para mim, viu, gente? Tem gente brigona. A caridade produz a paz perfeita, diz São Tomás. Com efeito, ocorre que as coisas do século sejam a toda hora cobiçadas. Contudo, a alma de quem deseja não repousa após obtê-las. Também a imitação de Cristo tem o coração do homem, o ouvido não cansa de ouvir, nem os olhos se cansam de ver. A cobiça é sempre assim, quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Contudo, a alma de quem as deseja não repousa após obtê-las, ao contrário, alcançando uma coisa, deseja outra. A Lava Jato está aí provando isso, né? O cara obtinha milhões e queria bilhões. Obtinha bilhões e queria trilhões. Isaías 57:20. Os ímpios, porém, são como um mar agitado, que nada pode acalmar. Ainda em Isaías, não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Porém, não se dá assim na caridade, com respeito a Deus. Quem ama a Deus alcança a perfeita paz. Salmo 118. Gozam muita paz os que amam a tua lei, e não há para eles nenhuma ocasião de queda. Eu, que já tenho um tempinho de caminhada, que não é grande coisa não, mas alguma coisa, o básico pelo menos para não ir para o inferno eu sei. Quando eu estou muito inquieto, quando eu estou muito apreensivo, quando eu estou querendo brigar com todo mundo, quando eu estou muito impaciente, eu sei que é falta de oração, eu não rezei, eu não amei a Deus naquele dia. Então eu preciso me converter, eu preciso rezar, porque senão eu vou maltratar, eu vou ser injusto com os meus irmãos. E o 9º efeito, a caridade reveste o homem de grande dignidade. Assim como todas as coisas feitas pela arte humana servem ao artífice, assim todas as criaturas servem à divina majestade, todas as coisas com efeito foram feitas por ele. Porém, a caridade faz do servo um liberto e amigo, de onde diz o Senhor aos apóstolos: não mais vos chamarei servos, mas amigos. Aí um espírito de porco vai se levantar e vai dizer: porventura não somos servos? Paulo e os demais apóstolos que se chamaram a si mesmos de servos? Deve-se saber, porém, que há 2 tipos de servidão. A primeira é a do temor. Esta é penosa e não é meritória. Se alguém abstém-se do pecado apenas por temer a pena, não tem mérito e permanece servo. A segunda é a do amor. Quem age movido não pelo temor da justiça, mas pelo amor divino, não age como servo, mas como um homem livre, pois age voluntariamente. Por isso, diz o Senhor, não mais vos chamei a servos. E por que isso? A isso responde o apóstolo São Paulo: vós não recebestes o espírito de escravidão, para estardes novamente com temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos. O temor, com efeito, não está na caridade, pois assim como está dito, o tremor vem em vista da pena, mas a caridade nos torna não apenas livres, mas ainda filhos, de modo que somos chamados filhos de Deus, e o somos na realidade, como dizem as Escrituras.
O mesmo Espírito é o que dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Como é contado entre os filhos de Deus, do que já se disse, fica evidente a utilidade da caridade. Portanto, é visto que é tão útil e preciso trabalhar com diligência para adquiri-la e guardá-la. Deve-se saber, contudo, que ninguém a pode possuir por si mesmo. Ao contrário, a caridade é dom de Deus e apenas por isso escreve São João. A caridade consiste nisso, não termos sido nós os que amamos a Deus, mas em que Ele foi o primeiro que nos amou. Pois Ele nos ama não porque o amamos primeiro, mas o próprio fato de o amarmos foi causado em nós pelo amor dele. E aqui está o grande mistério, né? Algumas coisas na vida, elas não têm utilidade. Elas não têm utilidade. Para que você ama? Para que você diz a verdade? Para que você busca a verdade? Já se perguntaram isso? Geralmente essa é a lógica do nosso amor para com os outros, que é um amor mundano. E é desse amor que precisa estar desprendido cada vez mais no nosso coração. Naturalmente, quando você encontra dois amigos, eles se aproximam por afinidade, ou porque fazem junto um curso, e aí desenvolvem aquela amizade por algum interesse. Eu amo fulano porque ele faz isso por mim. Eu amo fulano porque ele me fez isso. Essa é a lógica de amor que nós conhecemos. E a grande questão é, por que Deus nos amou? Para que Deus nos amou? Para que Deus nos amou? Para que Deus nos amou? Coragem? Contigo mesmo, cara. Para que Deus nos amou? Para que a gente tivesse um carro do ano? Né? Nossa irmã aqui da Universal do Reino de Deus. Não foi para isso? Tem certeza? Mas eu passei ali na esquina, tinha uma igreja com uma plaquinha dizendo: pare de sofrer. Né? Doe aqui todo o seu dinheiro. Para que Deus nos amou? Foi para que a gente fosse bem-sucedido no emprego, numa profissão? Diz aí o Daniel que é biólogo, né? É biólogo? É biólogo, é pós-graduado em mestrado em biologia molecular, mas trabalha com o quê? Alfabetização. Não, e o cara é bom, viu? É bom no que faz. Deus nos amou para que tivéssemos a Ele como nosso bem absoluto. Para que nós fizéssemos dele toda a nossa vida, a nossa esperança. Para que nós o possuíssemos, para que nós o contemplássemos. Deus nos amou porque sem esse amor nós não poderíamos ser salvos. Deus nos amou porque há uma vida para além dessa, muito superior, da qual São Paulo vai dizer que é uma realidade que olhos jamais viram, ouvidos jamais ouviram e que coração algum pressentiu. Deus nos amou para que fôssemos como Ele, como Deus. Para que reinássemos eternamente. Para que amássemos eternamente com Ele aqueles que o amaram nessa vida. Deus nos amou para que obtivéssemos o céu. E é a memória do céu, é a presença, é a nostalgia do céu, é a saudade do céu
que precisa nos mover, mover o nosso coração é esse amor. Deus nos amou para que nós amássemos. E é por isso que o amor a Deus está ligado ao amor ao próximo. E é por isso vocês vão se perguntar, mas Jonathan, e os 10 mandamentos nessa história? Está aqui o jabá do livro, Editora Permanência, tem o site, vocês podem comprar no site. Apesar de não ser nossa edição, aquilo que é bom merece ser divulgado. Porque a gente fala muito dos 10 mandamentos. Toda criança, certamente, todo mundo aqui que já fez catequese já ouviu falar sobre os 10 mandamentos. São Tomás traz coisas muito bonitas, muito interessantes sobre os 10 mandamentos, mas qualquer um de nós aqui pode alcançá-los, pode conhecê-los. Mas a memória do amor de Deus é que precisa nos mover. A memória da nossa herança, da vida eterna, do céu, é que precisa nos mover. É esse amor que precisa ser gerado em nós. E esse amor é dom gratuito, é dom de Deus. Não somos nós que alcançamos, não somos nós que construímos. É Deus que nos concede, a nós que pedimos. Pedi e recebereis. Amor com amor se paga. Nós que somos tão pecadores, tão indignos, e que para nossa vergonha ainda não conhecemos a dinâmica do amor de Deus. Senhor, quantas vezes devemos perdoar? 7? E Jesus responde, não 7, mas 70 vezes 7, ou seja, um símbolo para dizer infinitas vezes. O hino de São Paulo que diz que o amor tudo perdoa, tudo suporta, tudo crê. Desse próximo, a esse próximo, que não está na África, não é só na África que tem criança passando fome. A esse próximo, que não é só o presidiário lá que a gente tem que amar e tem que desejar o bem, apesar de tudo que fez contra o Brasil. A esse próximo que está do meu lado nesse exato momento. A esse próximo que está dentro da minha casa. Quantos casamentos se romperam? Eu vi desde criança casamentos sendo destruídos, porque as pessoas eram incapazes de plasmar essa vida evangélica, essa vida da caridade dentro da própria casa. E eu vi pessoas que me acompanharam nos meus primeiros passos na fé, rompendo um casamento, porque dentro da igreja eram pregadores exímios, falavam melhor do que o padre, alimentavam todos os pobres do bairro, mas dentro de casa era um demônio. Com os filhos era um tirano. Com a esposa era um violento, um agressivo e vice-versa, viu? Porque tem muito marido hoje que não vai para a igreja por causa do contra-testemunho que recebe da própria esposa. Eu para a igreja e ficar invejoso igual essa mulher, eu ir para a igreja e falar mal das pessoas igual ela fala, para quê? Na escola, na faculdade, a gente olha para as pessoas e a gente tem essa dificuldade de ver almas ali que precisam de amor, que Deus quer que sejam amadas, e a gente olha como inimigos, não esses idiotas, esses burros, essas pessoas, esses militantes, o nosso próximo. Ninguém vai entrar no céu sozinho, viu? A salvação é individual, mas o amor a Deus passa pelo amor a esses que Deus nos confia, que nos confiou. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então a gente precisa refazer o nosso caminho, que Deus nos dê essa graça de reorientar os nossos passos. A gente fica perdido querendo discutir muitas coisas hoje. A gente tem solução para todos os problemas do mundo. A gente quer resolver os problemas do concílio, dos padres, da sociedade, da política, esse idiota do Bolsonaro, você quer? A gente não consegue resolver os problemas mais íntimos do nosso coração.
que é amar aqueles a quem Deus nos confiou, nos entregou. E disse, olha, ama, suporta, seja paciente, perdoa, cuida, zela, reza por essa pessoa. E a gente não consegue fazer. Porque a gente está colocando em segundo plano aquilo que é o essencial. Que Deus nos dê nessa noite essa graça. De olhar para as pessoas sob a ótica do amor. Também dizia São João Paulo II, né? Que nós possamos construir essa civilização do amor, essa civilização da caridade perfeita. Que é dom de Deus, que é dom gratuito, que vem por meio das obras, mas não somente, mas por meio de uma vida unida a Cristo. Na comunhão diária, na comunhão frequente, nos sacramentos, na confissão recorrente, né? Que Deus nos dê essa graça. E que a Virgem Maria, ela que é Theotokos, que é Mãe de Deus, ela que gerou o Cristo, que deu a carne, o sangue a Cristo, gere nos nossos corações de uma vez por todas a sua imagem e semelhança, que ela refaça em nós a imagem do Cristo, que é o próprio amor, para que a vida de Cristo habite em nós e para que nós um dia possamos habitar com Cristo e em Cristo nas moradas eternas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.